Hoje eu vou falar sobre conservação de massas de bolo de modo geral, conservação na confeitaria e conservação sob congelamento. Esse é um tema muito bacana, é um tema que normalmente as dúvidas podem surgir. Então, já para te adiantar, essa é uma informação bem importante. Fica atenta aí até o fim da aula para você saber tudo o que você precisa para conservar os seus produtos da confeitaria no congelador, se essa for a sua vontade. Na verdade, eu também vou explicar quais são os momentos ideais para a gente congelar algum produto da confeitaria ou não, tá? Olha, conservação. Qual é o princípio da conservação de um alimento, né? O princípio da conservação de um alimento é a gente fazer com que a proliferação de micro-organismos, né, bactérias, fungos, mofo, aconteça de modo muito acelerado. Que vai acontecer? Vai. Mas a gente tem que diminuir a velocidade para que o produto dure mais. Na confeitaria, a gente trabalha pouquíssimo com congelamento. Por quê? Porque a grande parte dos nossos produtos na confeitaria são à base de laticínio. E laticínio não é interessante ser congelado. Por quê? Porque durante a congelação de um produto à base de laticínio, a gordura do leite acaba desagregando, acaba se isolando do restante da composição, seja do leite, seja da nata, do creme de leite, enfim. A gordura ela vai se separar, ela vai se isolar. Por quê? Porque a gordura em baixa temperatura, ela solidifica. E para solidificar, para ficar toda juntinha ali, durinha, vai ter uma porcentagem de gordura que em baixíssima temperatura vai se aglomerar. E aí vai desagregar do restante da família. O que acontece quando desagrega ali do restante da família os derivados de leite? Acontece que na hora de voltar ao normal, isso não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque a temperatura elevada não vai resolver, não vai simplesmente derreter a gordura e fazer com que ela volte a se juntar com o resto da família. A gente vai precisar de um processo de emulsificação, vai precisar emulsionar e aí talvez a gente consiga salvar. Então, na área da confeitaria e da pastelaria, falando do tema da live de hoje, da live aula de hoje, conservação, a gente tem que tomar muito cuidado. Massas secas são maravilhosas para congelamento. Inclusive, elas ajudam muito a gente a ter um planejamento com uma certa vantagem de tempo, né? Porque quando a gente tem massas que podem ser congeladas, e especialmente num formato reduzido, no caso dos mini bolos, né? Vamos falar agora deles. No caso dos mini bolos, o formato reduzido, vantagem número 1, congela muito mais rápido. O tempo é reduzido para você tornar esse produto congelado. Vantagem número 2, na hora em que você precisa descongelar, isso também acontece de forma muito mais rápida. Antigamente, a gente via que as pessoas faziam congelamento dos bolos de casamento e comiam 1 ano depois, 2 anos depois. Dizem que cada ano depois que dura o bolo, né, você, sei lá, ganha década de casamento. Não sei. Alguém comeu mais de 3 anos, 4? O bolo do casamento? Meu Deus, me conta. Pelo amor de Deus, só 5 fatias depois do casamento, tudo bem, né? Já é boda de ouro. Precisa ir além? Será? Olha, não sei. Mas, antigamente, o congelamento do bolo de casamento era feito quando se usava muito a cobertura em mármore, né? Aquele glacê mármore à base de açúcar, clara e limão. Hoje em dia ainda se faz congelamento de bolo, mas, por exemplo, para quem usa, né, coberturas tipo pasta americana, é indicado retirar essa pasta americana. Você não vai congelar com ela. Por quê? Porque na hora de descongelar, ela pode afetar ali a composição do seu bolo. Lembra, a massa de bolo é uma reação química, então você tem que tomar muitos cuidados, né? Quando você faz o descongelamento de uma massa seca, vamos agora para aquela nossa massa maravilhosa que a gente usa, né? Quando a gente faz congelamento de massas amanteigadas, por exemplo,
a nossa massa infalível, que tem dentro do método Sucre, ela tem uma grande porcentagem de manteiga, né? E aí, o que acontece? A manteiga vai ajudar muitíssimo. Aí você, mas Marcela, manteiga é derivado de leite, não vai desagregar? Não, não vai. Por quê? Porque a manteiga, ela já está emulsificada. Ela entra na nossa preparação, ela tem um teor de líquido, de água, né? Vamos colocar assim, muito baixinho, e ela é basicamente a gordura. Então, ela não tem a família para se separar. Olha aí o caso das solteiras. A manteiga tem uma gordura solteira, ela não tem uma acompanhante ali que ela não pode largar. Ela pode, ela vai congelar, vai ficar linda, maravilhosa. Quando descongelar, também tá linda, maravilhosa. Esse tipo de massa, e massas, né? E massas que são ricas em gordura de modo geral, para congelamento são perfeitas. A gente pode até, por exemplo, massas como o pão de ló, que a gente usa muito aqui em Portugal, né? Pode ser congelado? Pode, é uma massa esponjosa, é uma massa que tem pouquíssimo líquido, então fica maravilhosa. A gente pode congelar e descongelar. Agora, regras para descongelamento e uso após descongelamento. Meus amores da minha vida, do meu coração. Tudo que é congelado, cru, in natura, por exemplo, você vai colocar ali, né, uma certa validade. Por exemplo, frutas. Se você congelar inteira, ela tem uma validade. Se você congelar ela picadinha, ela tem outra validade. Por quê? Porque pensa bem, olha aqui. A gente tem uma manga inteira, certo? Uma manga inteira com casca. E aí, você congelou ela assim. Ela tá protegida com a casca, né? Ela tá protegida com a casca e tá inteirinha lá, dentro da casca. Quando você congela esse produto, ele pode ficar congelado ali por 30 dias até 60 dias. Quando você faz a manga descascada, corta em pedacinhos, o que aconteceu? Primeiro de tudo, você tirou a primeira proteção da manga, que é a casca. Segundo, você expôs o fruto, a fruta no caso, você expôs a fruta ao ar, ao ambiente. Então, você começou um processo de oxidação dessa fruta, de maturação dessa fruta, de forma mais rápida. Por quê? Ela está totalmente exposta. E quando você corta em pedacinhos, você multiplicou isso, né? Então, não é o ideal que você diga que essa fruta vai durar 60 dias lá no seu congelador. Ela, picadinha, vai durar até 30. Por quê? Para você ter segurança de usar e de oferecer esse produto. Agora, ele está natural. Se você pega essa mesma manga, descasca, pica, faz uma geleia, faz uma compota e quer congelar, aí ela pode durar até 90 dias, que são 3 meses, né? São 3 meses. Então, isso aqui é para vocês entenderem. Fruta em purê, se é um purê que foi no calor, 90 dias. Se é um purê sem calor, certo? Se é um purê sem calor, também 30 dias. Sem calor, com açúcar, voltamos a 60 dias. São várias situações, tá, gente? Vocês podem conferir depois em literatura de manipulação de alimentos. Joga no Google, manipulação correta de alimentos e vê. Mas aqui eu vou dar algumas informações que vão ajudar de modo geral. Quando a gente faz uma preparação, ela recebeu calor, ela mudou completamente o seu estado e vai precisar ser congelada, a gente já consegue prever que durante 90 dias ela vai estar em perfeita condição de uso. Alguns, pela presença do açúcar, vão até ser além de 90 dias. Vão dar aí 120 dias, 4 meses, um pouco mais, entende? Mas por quê? Já sabem, né? Açúcar é um conservante natural e sob congelamento isso ainda é ampliado. Agora, quando você vai descongelar, não pense que os cuidados diminuem.
Por quê? Quando você descongela, mesmo que quando você passa pelo ultracongelador, é maravilhoso. Você tem pouquíssimas partículas de água. Na verdade, só as que estão no próprio alimento, elas se transformam rapidamente em sólidos e isso não afeta a estrutura do produto. Quando você faz o descongelamento, ela está praticamente como se estivesse fresca. E isso, para as massas amanteigadas, também é algo que acontece, mesmo que não seja com ultracongelamento. Como eu disse para vocês, é uma massa com pouquíssimo líquido. Então, a gente consegue, e que já foi a cocção. Quando eu falo foi a cocção, né, já recebeu calor. Se você me acompanha há muito tempo, você sabe que cocção é receber calor, aplicação de calor no alimento. Então, quando você tem uma massa de mini bolo que está lá congelada, Marcela, apareceu uma encomenda, eu tenho esses sabores congelados. Posso utilizar? Eu tenho que entregar amanhã de manhã. Tira do congelamento, deixa em temperatura ambiente. Se você tiver 24 horas, maravilha, 12 em temperatura ambiente, depois já está pronto. Se não, o que você vai fazer? Vai tirar do congelador, né, daquela parte, aqui em Portugal, como é? Da arca. Eu estou sempre tentando associar, né? Vai tirar da arca de congelamento e vai fazer com que essa massa descongele de forma mais segura. Como é descongelar rápido e seguro? É utilizar a temperatura de um forno micro-ondas, por exemplo, e fazer com que esse processo aconteça. Se você não tem forno micro-ondas, a sua única saída vai ser descongelar ao natural, temperatura ambiente. Não tem outra opção para você. Mas, Marcela, se eu ligar o forno e meter ele lá dentro, não vai funcionar? Não, não vai. Descongelar, então assim, descongelar de forma rápida e segura, usem um micro-ondas. De 30 em 30 segundos, vocês conseguem chegar à temperatura. Cuidado, se você exceder esse tempo necessário para o descongelamento, você pode endurecer a massa, mesmo que ela já tenha passado pelo forno, no micro-ondas, na hora de descongelar. Se você excede aquele tempo, você pode dar prejuízo ali na massa, tá? Então, de 30 em 30 segundos. Tenha calma, você nasceu de quanto? 9 meses, não foi? Por que não pode esperar 30 segundos? Lógico que você pode. Então, façam devagarinho. Não tem micro-ondas, Marcela. Então, você não pode atender uma encomenda com mini bolo congelado em 12 horas. É muito mais fácil você preparar e bater uma massa que leva 15, 20 minutos, né? Se você tiver os ingredientes. Mas, Marcela, eu tenho os ingredientes, mas ele está ali congelado. Mas com tempo curto, não arrisque. Porque, inclusive, é importante vocês pensarem o seguinte: nem sempre quando a gente recusa ou cancela, recusar, né? É mais fácil. Quando a gente recusa uma encomenda, é prejuízo. Algumas situações, inclusive, nos favorecem. Por quê? Porque nós não vamos correr o risco de entregar um produto com pouca qualidade, porque não tivemos tempo, certo? Então, pensem direitinho. Potência para o descongelamento rápido e seguro, potência média, 30 em 30 segundos. É possível que você consiga, inclusive, num tempo de 60, 70 segundos, já ter completamente descongelado. Marcela, eu descongelei meu mini bolo. Posso rechear? Claro que pode. Agora, faz o seguinte, descongela, deixa ele descansar ali um tempinho de nada e depois você já vai poder rechear. O que você está dizendo para mim, Marcela, que eu tenho que descansar ele um pouquinho de nada? Por quê? Porque dentro do micro-ondas, o que aconteceu? O micro-ondas mandou ondas, né, infravermelho lá. Esquentou as partículas de umidade dentro do seu mini bolo, esquentou, elas saíram, mas quando a gente tira ele dali do micro-ondas, aquilo ainda está acontecendo. Aquela ferveção ainda está ali dentro. Então, você deixa ali um minutinho e depois você já pode trabalhar, tá? É tudo uma questão da gente ter
segurança, da gente não passar perrengue, né? Melhor dizendo, claramente, não passar perrengue na cozinha. Tá bom, Marcela, você falou de massa. Agora, e os recheios? Podem ser congelados também? Vamos lá. Recheios, a gente já até algumas vezes abordou isso aqui em algumas lives nossas, e vocês às vezes jogam perguntinhas aí para mim, né? Recheio, podemos congelar? Sim, podemos. Podemos descongelar à pressa? Não é o ideal. Mas se for descongelar à pressa, tomem muito cuidado. Se vocês fizeram congelamento dos recheios em saco de pastelaria, né? Saco confeiteiro, plástico, tá lá com um nozinho bonitinho, prefiram colocar num banho-maria morninho, o saco ali boiando, com o recheio lá dentro e ele vai descongelando. Do que meter direto no micro-ondas e fazer o descongelamento. Por quê? Porque normalmente o recheio, primeiro, naquela bisnaga de saco de confeitar, ele é maior, tem mais volume, você vai levar mais tempo. E o que acontece, amores do meu coraçãozinho? Vocês vão ver muito quente por fora e não vão saber se o centro está realmente quente, aquecido novamente. E aí lá vem o prejuízo. Quando você tem a parte externa numa temperatura muito quente e a parte interna desse recheio, desse saco de confeitar que foi congelado com recheio, diferente, fria, gelada ou congelada, e você acha que tá pronto, peguei no saco, tá quente, tá molinho, Marcela, tá lá o saco de confeitar com recheio, Mara, vou usar. Você pode causar como é que eu vou dizer? Um desequilíbrio nesse seu recheio. Você pode ter a textura prejudicada, você pode ter o sabor prejudicado e você vai com certeza ter a validade prejudicada. Por quê? Porque esse choque térmico de baixa temperatura aqui no centro e alta temperatura aqui ao redor do nosso recheio vai causar um ambiente muito bom, muito bacana para muitas bactérias. E elas vão dizer, opa, que tá ótima temperatura, nem tá verão, nem tá inverno. Gostei. Vamos proliferar. E aí, ó, você coloca a perder a sua produção. Então, não é bom. Faça o descongelamento de recheios e cremes, né? No caso, já sabe, não vai dar certo se você for congelar um creme pasteleiro, confeiteiro, que é a base de leite, baunilha, amido. Ele tem muito leite e aí vai rolar aquela briga, né? Opa, descongelei aqui, não quero me juntar com essa família. Então, se você vai fazer o congelamento de um preparo que tenha leite condensado, que foi no calor, foi cozido, maravilha. Ele fica lá lindão, maravilhoso. Inclusive, tem um ali no meu congelador que já tem uns 45 dias, tá impecável. E tem coco ralado nele, hein? Impecável. A umidade do ar interfere? A umidade do ar não vai interferir na hora do descongelamento. A umidade do ar, no dia que você estiver fazendo a sua preparação à base de farinha ou de algum outro amido, pode responder diferente. Muitas vezes, se você tem um tempo seco demais, você pode, inclusive, usar menos amido na preparação. Menos amido ou farinha de trigo. E quando você tem um tempo muito úmido, isso vai fazer, às vezes, com que o creme só chegue na textura que você quer com mais um pouquinho. Interfere a farinha e amido, de modo geral, vão reagir diretamente com a umidade do ar. Outros ingredientes, não. Açúcar, gordura, ovos, não reagem. Porém, os processos de confecção, alguns vão precisar de mais atenção. E quando a gente faz o descongelamento, Marcela, o sabor da massa vai mudar? O sabor do recheio vai mudar? Não vai mudar. Se você fez todas as etapas corretas, o normal é que não mude. Aí, você vai dizer para mim, Marcela, uma vez eu descongelei, quando comi, tava com aquele gosto de geladeira, sabe? Eu provei. Descongelei para mim mesma. Tava com gosto de geladeira.
que aconteceu? O que aconteceu, Brasil? O seu mini bolo ter gosto de geladeira? Você não fez a embalagem correta. Se você descongelou o seu mini bolo, comeu, provou e ele tá com gosto de geladeira, ou a embalagem que você fez não era boa o suficiente, ou ele foi assaltado. E assaltado, furou, rasgou a embalagem e ele começou a absorver os aromas de dentro da geladeira. Porque se vocês nunca repararam, numa pastelaria, num ambiente que a gente trabalha com doces e com chocolate, então nem se fala, né? Nós não podemos partilhar alguns outros produtos no mesmo espaço. Por quê? Porque algumas preparações na área da confeitaria, na área da pastelaria, têm o poder de roubar o aroma das outras coisas. Chocolate é o maior ladrão de aroma da face da terra. E preparações ricas em gordura também. Mas, Marcelo, o que vai acontecer? Por quê? Pensa comigo, minha gente, mulherada. Entre você passar uma colônia depois do banho. Olha o exemplo, hein? Exemplo muito bom, muito bom. Entre você passar uma colônia depois do banho e você passar, não considerem um dia de calor, porque dia de calor você só passa água e fica lá rezando para ela nunca secar. Entre você passar uma colônia e você passar um óleo perfumado, certo? Colônia é óleo perfumado no corpo, depois do banho. Quem é que vai fixar melhor, né, na nossa pele? É a colônia, né? Aquele líquidozinho cheirosinho mara, ou é o óleo? O óleo, todo componente, todo produto que contém óleo, né, gorduras de modo geral, em elevado excesso, eles têm uma particularidade de conseguir absorver aroma muito melhor do que outros produtos. Então, o chocolate, que também é rico em gordura, ele entra lá na geladeira e faz assim: deixa eu ver o que tá cheirando aqui nessa geladeira. Tá cheirando a cebolinha? Vou roubar. Tá cheirando uma carne assada? Vou roubar. Tá cheirando um frango frito? Vou roubar. Minha gente, produtos ricos em gordura, se não são devidamente acondicionados em recipientes hermeticamente fechados e vão para a geladeira ou para congelação, entrar em contato com outros produtos de aroma muito forte, eles vão roubar este aroma. E você vai ter um mini bolo, vai ter uma barra de chocolate, um bombom, com uma ganache, inclusive, com o aroma de outro produto. Então, quando você descongela a sua preparação, o seu mini bolo, que ele tá com gosto de geladeira, que a gente diz que é de geladeira, na verdade é porque ele assimilou o ar todo, né? Aquele ar que estava ali dentro da geladeira, tudo meio misturado, ele roubou. Nos ambientes próprios de produção, a gente costuma ter uma única geladeira para os produtos já confeccionados e outra geladeira para aqueles produtos que ainda serão, né? Então, pedaços de frutas, coberturas, recheios que ainda vão passar por alguma fase. Então, tem que ter esse cuidado. Meu chocolate pegou cheiro de pó de sorvete chiclete. Menina, que confusão. Perdi uma barra toda. Pois é, Jana, e o pior, não tem como tirar. Quando o seu produto já está com aroma de outro, não tem como tirar. Você vai dizer assim, não, deixa aí em cima da mesa, da pia, que daqui a pouco o cheiro sai. Não sai, não sai. Você vai ficar rezando para isso acontecer, mas não vai sair. Depois que o aroma é absorvido pela gordura, não existe possibilidade dele sair. Inclusive, na hora que a gente... Vocês lembram quando eu falei para vocês uma vez, numa aula aqui, que quando a gente quer aromatizar uma massa, o melhor momento para alguns tipos de aromatizantes são aqueles em que a gente vai bater a gordura e a gente coloca o aromatizante. Por quê? Porque na gordura esse aroma vai ser melhor absorvido e depois distribuído em toda a preparação.
O que não acontece, por exemplo, com açúcar. Quem gosta de usar açúcar baunilhado, né? Pegou, comprou uma fava de baunilha, usou tudo, mete a fava de baunilha lá dentro do açúcar. Vai perceber que aquele aroma é muito superficial. No instante ele evapora, no instante ele vai embora da sua preparação. Por quê? Porque o açúcar não é um produto parceiro dos aromas. Ele vai ficar com você aqui um tempo e depois vai dispensar. Manda embora. Já a gordura não. E aí você tem que tomar sempre esse cuidado. Marcela, qual é a melhor forma de embalar o meu mini bolo, os meus recheios para o congelamento e as minhas preparações na área da confeitaria? Bem, existem várias, tá? O que eu gosto muito, se você tiver espaço, são recipientes de vidro com tampas herméticas. Maravilha. Agora você tem que ter espaço. Se você não tiver esse espaço, o que você vai fazer? Bem, você vai precisar envolver em película, película de plástico, filme plástico, película, aquele negócio transparente, confusão de nome na minha cabeça, para que ele fique bem fechado, bem coberto, e aí você vai poder utilizar um espaço menorzinho. Mas se você tiver espaço, utilize um recipiente de vidro. Primeiro, recipiente de vidro é completamente isolado de aromas e às vezes texturas, e evitam, inclusive, que o seu produto lá dentro amasse e se deforme, né? Então, é muito seguro. Porque às vezes, quando você embala um a um os mini bolos e coloca num cantinho, você vai socando as coisas assim num congelador, perde ele lá no fundo, e quando vai tirar, ele tá assim, ó, tropelado. Então não compensa, né, você fazer isso. Faz num recipientezinho, guarda num recipiente. Marcela, não tem recipiente de vidro. O que eu posso fazer? Bem, se você não tem recipiente de vidro para congelar os seus produtos, você vai fazer o seguinte, você vai embalar eles bonitinhos, né? Alguns produtos, inclusive, precisam ser congelados. Por exemplo, lembram que eu fiz outro dia as carolinas? Né? Fiz uma massinha chuva e tal. Eu tenho que colocar no congelador. Pode ser congelado em aberto e depois embalado? Não, Ana Cristina, não pode. A não ser que o seu congelador não tenha nada e não caia nenhum trisquinho de gelo em cima da sua preparação, né? Tem que tomar cuidado com isso. Você vai embalar. Primeiro, a gente embala evitando umidade. Então, passa a película, evitando a umidade, o contato com a umidade. Segundo, nós vamos embalar para preservar a temperatura, certo? E aí, alguns produtos pedem também o papel alumínio, a folha de alumínio no envolto. Eu gosto de fazer mini bolo, se for embalar um a um, plástico filme, papel alumínio. E aí, depois, eu pego todos eles e ponho numa caixinha plástica mesmo, né? Não precisa nem ser aquele plástico duro, pode ser um plástico descartável, só para organizar e saber que estão todos no mesmo lugar. Porque às vezes você põe ele solto e você não etiquetou, você vai ficar assim. Você vai, eu vou pegar ali no congelador um saco de gelo. Aí vem um mini bolo. Não é esse que eu quero, põe de volta. Eu vou pegar um restinho de massa de queijo que tá ali no congelador. Aí você puxa, vem um mini bolo, não é o queijo. E aí, minha filha, tá feito a confusão, né? Então é melhor você colocar tudo reunido num espacinho só, numa caixinha mesmo que ela não tenha tampa, que aí você evita também que seja ali o seu mini bolo atropelado, amassado dentro do seu próprio congelador pelas mãos de quem está manipulando aquele espaço. Porque não é só você que manda no congelador na sua casa, às vezes, né? Pode ser outra pessoa que está em lá interferência e aí você já viu. O cara vai tirar o mini bolo para botar dentro do uísque. Não é legal. Então você identifica bem o seu produto que vai correr tudo bem.